Marcelo. Bom, fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar de um tema que a gente estava até conversando agora há pouco, fintechs de nicho. E surgiu até uma dúvida que a gente vai abordar aqui no painel, se toda fintech não começa como uma fintech de nicho. Mas eu lembro lá atrás, em 2015, quando a gente tinha menos de 100 fintechs, a gente tinha algumas dezenas de fintechs no Brasil, aquele radar de fintechs, o Fintech Lab era super enxuto, e tinha ali serviços muito específicos. Nubank ainda era uma fintech de cartão de crédito para um público super específico. E a gente foi crescendo, depois veio a discussão do Open Banking e do Open Finance, onde começou a se falar muito de fintechs especializadas em personas específicas. Então, se falava muito de banco na época, banco do advogado, banco do caminhoneiro, banco do freela, onde você reuniria os melhores serviços para aquele tipo de público. Aqui a gente tem 3 fintechs de nicho, em nichos bem diferentes. E eu queria começar aqui com o Delber, da Salary Fits, que é uma plataforma que auxilia ali empresas a atraírem e reter talentos baseado em benefícios. Delber, você consegue contar um pouquinho para a gente como que é o modelo de negócio da Salary Fits, como isso se encaixa como uma fintech e as principais aplicações tecnológicas que vocês têm na plataforma de vocês? Claro, e eu vou começar aqui, antes de entrar exatamente na Salary Fits, abordando, acho que 2 elementos fundamentais nos quais a gente tem que pensar quando uma fintech vislumbra a oferta de um produto para um determinado segmento, né? Particularmente quando ela é B2C. O primeiro legal, existe uma demanda, existe uma necessidade do consumidor, e eu posso ter um produto que vai responder àquela necessidade. Legal, mas a primeira pergunta que eu tenho que ter é como é que eu faço aquele produto chegar na mão daquele consumidor, né, numa relação custo-benefício que vai valer a pena para ele e vai resolver o problema dele, gerando lucratividade para a empresa. Então, o primeiro problema é como eu faço o produto chegar na mão da pessoa. E o segundo problema é que tipo de recurso tecnológico, de pessoas, de investimento eu preciso para deploy, para fazer aquele produto chegar na mão desse determinado segmento. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se a gente olha para a população brasileira, mas também dos outros mercados que a gente está, México, Reino Unido, Portugal e Itália, a gente percebe que existe uma grande parcela da população que se enquadra numa categoria de underbanked. A gente fala muito do unbanked, do cara que não tem acesso à conta bancária, mas existe uma boa parte da população que não tem acesso a nenhum serviço financeiro de qualidade, ou pouco serviço financeiro de qualidade, apesar de ter acesso à conta bancária. E a maioria dessas pessoas tem capacidade de pagar por produtos bancários. O que eles são, normalmente, é caros demais, em termos de custo de aquisição, para os grandes bancos ou para as fintechs, para que se chegue neles e entenda exatamente o que eles precisam e se oferte o produto para eles. E nós percebemos que a maioria dessas pessoas que não têm acesso a um produto financeiro de qualidade tem um emprego estável. Então, foi a partir dessa relação de emprego que a gente pensou em chegar nessas pessoas. A maioria das pessoas que trabalham numa empresa hoje, de 40% a 60% dos funcionários, eles têm uma dívida que não é o financiamento habitacional. E essa dívida normalmente é muito cara. É o cartão, é o cheque especial, é o empréstimo de um agiota, de um amigo, family and friends, e assim sucessivamente. Então, nós resolvemos criar uma plataforma que vai permitir que produtos financeiros de qualidade sejam oferecidos a esse colaborador. Nós fazemos uma parte da infraestrutura. E aí vem a pergunta, né? Então, eu tenho a pessoa, tenho o problema, quero fazer chegar um produto mais barato, vou fazer isso a partir da minha relação com os empregadores, mas qual o recurso que eu preciso? O primeiro problema que eu tenho para ofertar um produto financeiro no ambiente de trabalho é uma questão tecnológica. O sistema de folha ele é muito hermético, ele não é feito para transacionar em tempo real. E se um sistema financeiro for tentar interagir diretamente com o sistema de folha, vai dar algum problema, de incapacidade de resposta, de tempo real, etc., ou até de conexão. Então, a gente construiu uma plataforma de tecnologia que vai ser capaz de pegar um sistema de folha que é hermético, não é feito para interagir em tempo real, e permitir que ele interaja em tempo real com as instituições financeiras. Então, a gente constrói essa camada de infraestrutura, permite que o colaborador dê informação para a instituição financeira em tempo real e depois deduzo na folha o pagamento, diminui o risco. E aí eu oferto isso para o RH a preços, os produtos financeiros para o colaborador a preço melhor, para ser um benefício. Com isso, eu fecho a equação na Salary Fits de levar saúde e bem-estar financeiro para os colaboradores das empresas. Faço parceria com o banco, vendo para a empresa, em última análise, para o colaborador. Né? Então, a gente enxerga o nicho ambiente de trabalho como um nicho que estava mal servido e que a gente criou uma camada de infraestrutura para tentar ajudar a levar o produto financeiro para aquele colaborador dentro do ambiente de trabalho.
Acho que no começo foi uma coisa importantíssima, que independente do tipo de startup que a gente vai falando aqui, você tem que entender muito bem quem que é o seu público no final e qual que é o processo ali, todo o fluxo dele, para você conseguir oferecer algo que faça sentido. Queria perguntar para o Márcio aqui, pô, a Maicon, ela inova em um setor que é conhecidamente tradicional, que é o de consórcios, que as pessoas muitas vezes caem naquela linha de, pô, não é moderno, não é inovador. Cara, o que a Maicon traz de novo para esse setor que já é teoricamente conhecido para todo mundo? Bom, primeiro, obrigado aí pela participação. Eu acho que quando eu e meu irmão tivemos o propósito de criar o Maicon, era justamente de realizar as conquistas de um jeito simples, justo e humano. Como você falou, Pietro, o mercado de consórcio existe no Brasil há mais de 50 anos. Né? A gente fala que é uma jabuticaba, que só tem aqui no Brasil, mas tem na América Latina, tem no Uruguai, tem no Peru, acho que é Argentina. E quando a gente quis criar o Maicon, justamente para tentar democratizar o acesso a um crédito. E quando a gente fala acesso ao crédito, não é pegar dinheiro a juros, né? Porque pegar dinheiro a juros é uma coisa, acesso ao crédito para a pessoa realizar a conquista dela, que no caso seria a compra de um bem. No Brasil, todo mundo tem o sonho de ter a casa própria, ou a pessoa precisa de um carro, mas o brasileiro ele não está acostumado a poupar, não está acostumado a guardar. Né? Então, quando a gente criou o Maicon, a gente viu que existia um mercado muito grande, né? Um mercado que ele era mal visto, porque tinha a figura do intermediador, né? O vendedor, a figura do intermediário ali, que às vezes criava uma falsa expectativa, às vezes para vender, naquela ambição de vender o produto, não contava e não explicava o que é um consórcio, porque o consórcio não é um crédito rápido, o consórcio é um planejamento. O consórcio é a pessoa que não quer pagar os juros que o banco cobra, principalmente quando a gente está passando um momento aí de Selic super alta. O cara que não quer comprar um imóvel e pagar 2 para o banco, o cara fala, bom, eu vou me planejar para eu sair do aluguel ou para eu, quem sabe, quitar o meu financiamento e trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Então, quando a gente resolveu criar o Maicon, a gente já tinha uma experiência nesse segmento, eu e meu irmão trabalhavam já no mercado de tecnologia, então éramos nós que desenvolvemos todas as tecnologias para o segmento de consórcio, gateway de pagamento e tal, então a gente já conhecia bem isso. E aí, quando você fala as fintechs de nicho, a gente fala, pô, todas as fintechs de nicho vieram para resolver uma dor que os bancões não estavam conseguindo resolver. Né? Porque os bancões têm um monte de produto, mas eles falham em determinados segmentos. Aí veio o Warren, veio algumas empresas para resolver determinadas dores. As contas digitais, como você comentou, o Nubank e tal. Então, sempre uma fintech ela surge num nicho para resolver uma dor de um determinado mercado. A dor do Maicon era, principalmente, desintermediar, tirar a figura do intermediário, mostrar as vantagens do produto consórcio e, com isso, conseguir cobrar a menor taxa do Brasil, porque se você desintermedia, você não paga comissão, você não tem estrutura, você não tem filial, você não tem toda aqueles custos que, no final, quem paga é o cliente. Né? Então, realmente foi uma batalha. Né? Eu e o meu irmão aqui, a gente sofreu um pouco para conseguir entrar, porque o mercado de consórcio é um mercado fechado, é um mercado regulado pelo Banco Central também. Né? Tão regulado quanto um banco, por exemplo. É diferente das IPs, instituições de pagamento, as fintechs de crédito, é diferente. O mercado de consórcio ele é muito difícil de você ser uma administradora de consórcio. Porque você pega o dinheiro das pessoas e você faz a gestão desse dinheiro. Né? Então, por isso que tem que existir uma regulamentação do Banco Central. Então, o objetivo de criar o Maicon foi melhorar a experiência, trazer uma relação de educação financeira para essas pessoas, porque não dá, Pietro, para a gente desconsiderar, até a gente fala, porque tem um pessoal, tem uns influencers, pessoal que fala de investimento, que tem muita gente que não gosta do consórcio, né, justamente por causa do histórico passado. E acabam falando mal, consórcio. Mas, cara, não dá para você falar mal de um produto que o ano vem batendo recordes de venda. Desde 2017, né, passou de 100 bi, o ano passado foi 220 bi, vai chegar esse ano em 300 bi, e que, no final das contas, hoje, no Brasil, um imóvel, quase 2 imóveis, a cada 5 imóveis são comercializados através do consórcio, e o consórcio vai representar quase 5% do PIB. Então, ele é um produto, ele traz uma democratização das finanças e funcionava da mesma forma há 50 anos, sem tecnologia e com todas aquelas dificuldades, porque existia a figura do intermediador. E o Maicon veio para desintermediar o processo,
deixar uma experiência melhor e por final, o produto mais barato. Legal. Se for 5% do PIB, eu até me assustei aqui, mas não tinha ideia. Bom, e você tocou num tema de toda fintech de nicho vai crescer. Essa vai ser meu próximo tema para vocês. Mas antes eu queria falar com o Rodrigo. Quando eu conto, eu falei aqui de banco de advogado, banco de freela. Vocês vêm com a proposta de ser o primeiro banco digital para condomínios. Cara, conta um pouco para a gente o que são as principais dores do mercado que vocês resolvem, os produtos que vocês estão desenvolvendo. Boa, Pietro. Obrigado pelo convite aí, Finsiders, pessoal que está ao vivo, presencial. Márcio, Delber, dividir aí o painel com vocês. Muito bom. Condomínio, mercado antigo também, pegando aqui o... Foi bom ter falado no final do Delber e do Márcio, porque já fizeram bastante a base aqui do que é o mercado de nicho, uma camada que não é interessante para um player tradicional ou que não fez algo para aquele nicho. E condomínio vai muito nessa linha. A gente brinca lá que está transformando duas indústrias, né, financeiro e imobiliário ao mesmo tempo, né, ser um banco de condomínios. E algo que a gente sempre se questionou desde o início, Pietro, foi por que condomínio, que é uma tendência de moradia, né, global, a maior transação da vida da pessoa, comprar um imóvel, morar lá com a família, sempre foi relacionado com coisas ruins. Quando a gente fala de síndico, de assembleia, briga de vizinho, etc., sempre o pessoal quis fugir e acabou deixando esse contexto de condomínio do lado. E é ali que o Condoconta entrou, né, como o primeiro banco exclusivo para condomínios. Primeiro, porque o sistema financeiro como um todo nunca entendeu como que esse player chamado condomínio tem CNPJ, mas não é empresa, ele não declara imposto de renda, ele não visa lucro, né, sempre a mesma arrecadação mensal, não tem uma contabilidade propriamente dita. Então, para o banco tradicional, assim, nunca fez muito sentido, nunca foi preparado nada, ali começa o esquecimento do condomínio. Ele paga caro por isso, não tem produto feito, os condomínios são sobretaxados no sistema financeiro. Então, é boleto por apartamento, TED, manutenção de conta, enfim. E terceiro, o condomínio precisa de dinheiro. Ele bota a placa solar, ele faz uma reforma no salão de festas, ele bota a portaria remota, não tinha produto de crédito, foi ali que o Condoconta, numa solução única, unindo banking com SaaS no motor de crédito, a gente botou um banco para condomínio. Então, é um mercado que é legal, que é bem emocional. Está falando com o Márcio aqui, é diferente total de um B2B e de um B2C. Quando fala de síndico, ele não vai ser síndico para sempre, vai trocar, e aí ele está cuidando do patrimônio dos vizinhos, né, do dinheiro do vizinho. Então, é engraçado quando tem aquelas perguntas, né, o seu negócio é B2B ou B2C? Não sei. Condomínio pode ser um B2B, B2C, enfim, é um negócio de outro mundo e a gente está descobrindo isso há alguns meses, aí está bem legal. Cara. Esse nicho dá essa velocidade de fazer rápido e validar a tese. Boa, muito legal. Não, isso você falou uma coisa super importante. É a casa de todo mundo, é o maior ativo, é o sonho da pessoa, e você pensa em coisas de condomínio, realmente são dor de cabeça mesmo. Mas eu queria jogar a pergunta, o tema que o Márcio levantou, se o destino de toda fintech de nicho é ela crescer e sair do nicho, ou ela oferecer cada vez mais coisas dentro do mesmo nicho, ou nenhum dos dois, ou os dois juntos. E aí, quem quiser começar... Vocês... Bom, eu vou começar a falar aqui, que é a minha opinião, né? Eu acho o seguinte, todo mundo cresce e quer focar num nicho. Tudo vai depender do crescimento do negócio, das rodadas de investimento e do número de clientes que você captar e do teu CAC, teu custo de aquisição de clientes. Mas, no fundo, eu acompanho também o Radar Fintech já há muito tempo. Hoje a gente ultrapassou 1.300 fintechs aí. E o movimento, você pega aí a mais tradicional, o Nubank, e o Nubank começou sendo um cartão de crédito roxinho, bonitinho, que trazia uma experiência melhor. Hoje, ele está pegando a parte de investimento, está trazendo uma série, empréstimo, enfim, conta digital. Então, a partir da hora que você tem uma base grande de clientes, né, você tem um custo de aquisição para trazer esse cliente, é natural que você vai querer se relacionar com esse cliente para que, ao longo do tempo, o teu LTV aumente, né? Você consiga extrair mais resultado. E, obviamente, se o cliente tem confiança e está se relacionando com aquela fintech por um determinado motivo, ele vai querer utilizar outros tipos de produtos financeiros. Então, no caso do Maicon, o nosso foco principal agora é realmente trabalhar no mercado de consórcio, que é um mercado que é muito grande, e a gente tem aí uma expectativa de pegar uma fatia desse mercado. Mas é natural, uma vez que eu estou atingindo uma base de clientes grandes, que eu vou ter todo mês um cliente lá pagando um boleto para mim, eu pegar e falar assim, poxa, por que eu não ofereço e não oferto algum outro produto financeiro? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque senão você perde o foco, né?
Você perde o foco e aquilo que você nasceu, o propósito que você nasceu para resolver um problema, você começa a olhar, querer extrair resultado de outros lugares e você acaba prejudicando a tua operação principal. Mas, na minha opinião, não só fintech, mas toda startup que chega, que cresce para resolver uma dor, e ela se relaciona com, principalmente quando a gente fala no B2C, ou até B2B, tem várias empresas B2B que vêm, como aqui a sala, para resolver uma determinada dor, daqui a pouco ela vai ver que ela pode oferecer algum outro tipo de serviço e, com isso, diminuir aquele custo de aquisição de cliente e aumentar as receitas, né? Acho que, na minha opinião, é isso. Concordo, acho que é bem por aí. Primeiro ponto é que, quando a gente pensa, só para enfatizar, né, em fintech de nicho, nicho não quer dizer pequena escala, né? Nós estamos falando de condomínio, nós estamos falando de 5% do PIB, nós estamos falando basicamente da workforce, da força de trabalho do país inteiro. Então, só para lembrar, o nicho ele pode ser um produto específico, um formato específico, ele pode ser um espaço específico, né? Condomínio, ambiente de trabalho, etc. Mas isso não quer dizer que você limita a uma escala pequena. Mas o principal ponto que eu gostei da sua pergunta, e eu vou fazer uma inflexão aqui, que você falou assim, onde é que elas vão parar? Né? E eu acho que a pergunta é muito mais onde é que elas vão parar do que o que elas vão oferecer. Qual que é o meu ponto aqui? Obviamente, uma fintech de nicho ela pode ser uma fintech que oferta um produto específico, ou ela pode ser uma fintech que fala para um público específico, e ela pode ofertar várias coisas. Você pode ter consórcio, vários tipos de consórcio, serviço, imóvel, automóvel, você pode eventualmente colocar, enfim, seguro e outras coisas, mas qual que é o ponto? A gente tem que começar a parar e dar um passo para trás e olhar como que os produtos financeiros vão ser ofertados. Né? Se você vai na década de 90, eles eram hiperconcentrados em certos bancos. E a ideia é, você vai ao banco para pegar o produto. O que acontece de 2015 para cá, particularmente 2017, 2018, na Europa 15 mais ou menos, é uma fragmentação justamente com as fintechs de nicho, de agora eu vou fazer só crédito, eu vou fazer só remessa internacional, eu vou fazer só enfim, educação financeira e assim sucessivamente. Então, você tem uma fragmentação grande, né, de quem provê o produto B2C, o unbundling, e depois você vai, na minha opinião, com novas infraestruturas, ofertar esse produto de maneira diferente. Então, assim, o Nubank é um banco digital, mas ele ainda está alicerçado no conceito de que você vai até ele, até agora, tá? Não quer dizer que ele nunca vai mudar. E o futuro agora é o contrário. O produto financeiro vai estar onde o sujeito precisa do produto financeiro, seja na hora de comprar o imóvel, então o consórcio vai ter que achar outros mecanismos de, aí você já deve estar olhando para isso, de onde ele pode fazer essa venda do consórcio, onde o consumidor vai querer consumir um consórcio. Então eu olharia muito para o tipo de infraestrutura que está nascendo agora. Quem está bridging the gaps, quem está facilitando que um produto financeiro esteja onde o consumidor precisa. Então, Del, por que está todo mundo falando de Buy Now, Pay Later se a gente já tem o cartão de crédito há tanto tempo? Cara, porque o Buy Now, Pay Later está achando outros mecanismos de entregar o produto financeiro para um cara que não necessariamente precisa ter uma conta no banco, para ter um score de crédito, para ter um limite de crédito lá atrás. Você pode fazer isso de outras maneiras. Então, construindo a sua pergunta de onde esses caras vão estar, na minha opinião, a gente tem que olhar muito para qual a infraestrutura que está sendo desenvolvida naquele determinado nicho, que tipo de plataforma está linkando ali a necessidade com a entrega do produto, e, na minha opinião, essas fintechs de nicho vão gravitar em torno dessas plataformas. Ou elas serão as plataformas, ou elas vão gravitar em torno dessas plataformas com mais ou menos produtos. E acho que tem um ponto que você falou, e que vem muito de encontro com e aqui a gente está fazendo meio que o contrário, né? A gente falou muito tem se falado muito nos últimos anos do fenômeno da fintechização. Então, a gente viu lá atrás diversas empresas oferecendo suas contas digitais, seus bancos digitais, buscando ali um LTV maior, com CAC menor, numa base já conquistada. E acho que você falou um ponto super importante, que é qual ecossistema essas soluções vão estar. Se elas vão são soluções financeiras primeiro e depois elas trazem outros tipos de soluções, ou se elas são soluções de marketplace, ou um SaaS de B2B, e depois elas vão agregando soluções financeiras. Mas acho que aí eu queria ouvir um pouco da percepção de vocês, é que, para mim, o produto financeiro ele tem ficado cada vez mais imperceptível, ele tem diminuído cada vez mais o atrito. O Buy Now, Pay Later, você tinha o crediário lá atrás, você tinha agora é uma opção de pagamento que você escolhe. Às vezes você nem tem noção que você está pegando um crédito, você só está parcelando a sua compra. Você está pegando um cartão de crédito, você está usando um cartão de crédito virtual,
às vezes você não tem noção de que aquilo é um cartão de crédito com tudo que vem por trás de um cartão de crédito. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse fenômeno de talvez as coisas estão ficando com menos atritos e cada vez mais imperceptíveis. Os produtos financeiros, principalmente, né? E até embalado de um vertical SaaS, né, com gestão, etc. E o mais engraçado ainda é quando o nicho se cruza, né? Por exemplo, quem mora em condomínio contrata consórcio e tem salário. E ao contrário, a mesma coisa. Então, de fato, o produto financeiro, Pedro, foi legal essa análise, que ele vem ficando não mais no foco, né, não mais em voga. Então, tem um motorzinho financeiro por trás, mas à frente dele, até o propósito da companhia abastece isso. Então, de fato, tem ficado clara essa mudança. Legal. Tem, na verdade, nesse radar fintechs aí, a gente fala de fintechs, mas tem muita empresa que ela implementa a tecnologia, mas ela não é uma fintech. Quando a gente fala fintech, é uma empresa 100% técnica, né? Você vai lá no Nubank, abre uma conta, não fala com ninguém, transfere um dinheiro, saca um dinheiro, e se você precisar de atendimento, você fala com uma pessoa. Você vai lá no Maicon, você fala com o Maicon, faz a autossimulação, compra o consórcio, baixa o app, dá o lance e pega teu crédito. Mas tem algumas empresas de crédito com garantia de imóvel, crédito com garantia de automóvel. O processo que era para ser de fintech tecnológico leva 2 meses, 3 meses. Você tem que falar com um monte de gente. Às vezes eles colocam a tecnologia no meio do processo, mas não que ela seja, teoricamente, uma fintech, né? Então, nesse caso, vai continuar tendo atrito, não tem jeito, porque eles colocam a tecnologia para melhorar o processo, para dar uma experiência um pouquinho melhor, para a pessoa mandar um documento online, para evitar determinadas etapas, mas não tem jeito, o cara tem que assinar documento, o cara tem que ir em alguns lugares. Por exemplo, dentro do consórcio, no Maicon, o cara compra uma cota 100% digital, não fala com ninguém, mas quando o cara é contemplado, por exemplo, no caso de imóvel, a gente tem uma barreira aqui, porque nem todos os cartórios são digitais. Então, quando eu vou liberar o crédito para a pessoa ir lá e comprar o imóvel dela, infelizmente, tem algumas cidades que nem cartório praticamente existe, é um cartório na cidade. Então, como é que eu vou digitalizar o processo de liberação do crédito? Não tem jeito, a pessoa vai ter que preencher um documento, vai ter que reconhecer. Então, obviamente, as fintechs e todas as empresas techs, elas vêm para colocar a tecnologia e diminuir um pouco esse atrito. E no dinheiro é o que está mais acontecendo, né? Quando a gente fala no mercado financeiro é o que está mais acontecendo, porque antigamente você dependia do teu gerente, né? Dependia do teu gerente ir lá, conversar com ele, para ele te dar um crédito e tal. Então, por isso que, na minha opinião, o mercado de fintech ele teve essa ascensão maior, todo mundo começou a focar mais no mercado de fintech, porque era onde tinha a maior dor, né? A maior dor de acesso ao crédito, de acesso ao dinheiro, sem você ter que pagar muito pedágio, né? A gente até fala que uma grande parte desse mercado de consórcio é vendido pelos bancões, né? Só que o bancão não vende consórcio, o gerente te empurra lá em troca de alguma coisa. Então, você vai lá no banco, o gerente fala, você quer um empréstimo? Eu vou aumentar o limite do teu cartão, então me ajuda aqui, compra uma cota de consórcio aqui, o cara acaba comprando. Acho que aposto que vários de vocês aí devem ter um débito na conta lá que o gerente pediu para cair, tem uma cota de consórcio, nem sei. Então, o objetivo das fintechs é justamente tirar esse atrito, né, e facilitar todo esse processo aí. Acho que é muito por aí. Assim, fintech está se tornando e se consolidando cada vez mais, na minha visão, o que ela devia ser. Meio. Né? Ninguém acorda querendo um empréstimo. Ninguém acorda querendo um consórcio. Alguém acorda querendo um carro. Alguém acorda querendo reformar a casa. Alguém acorda preocupado com o que vai fazer quando aposentar e, por isso, precisa de previdência privada. Né? Então, necessidade da vida é necessidade financeira, mas não é o contrário, você não acorda querendo empréstimo. Então, as fintechs estão cada vez mais com mais infraestrutura tecnológica, permitindo criar esse meio nos espaços que as pessoas precisam do que quer que elas tenham necessidade naquele momento, né? Seja a casa, o carro, enfim, o dinheiro para pagar as contas que estão atrasadas. Então, acho que esse movimento de tecnologia, criando mais canal, criando mais infraestrutura, está fazendo com que a parte financeira em si fique mais imperceptível. Por quê? Porque você não precisa mais ir ao banco. Ela já está embebida, né, embebida em outras áreas por conta dos avanços que essa tecnologia permite. E você, juntando o que o Márcio falou, que você acabou de falar, a gente lá no portfólio da Fischer, a gente tinha uma startup que a gente vendeu recentemente para o Quinto Andar, que chamava ATA, que era de crédito imobiliário, mas a ideia surgiu porque
as imobiliárias vendiam o imóvel e elas perdiam grande parte da venda na hora do cliente ir atrás do crédito. Então não era que eu quero vender um crédito para alguém. Não, eu preciso resolver um problema que o meu fluxo de venda de imóvel está perfeito. Só que tem um cara aqui que é o banco, num processo super ruim, que está acabando com toda a minha eficiência de venda, e eu preciso de um jeito mais eficiente de vender. E aí a gente criou a ATA, com base na rede da Remax, e, enfim, a gente acabou vendendo para o Quinto Andar no passado, mas era justamente isso, diminuir muitos atritos. Mas eu queria... É o que a gente está fazendo lá no Michael. Então, a gente está tentando, nesse processo de contemplação, digitalizar vários processos. Mas se você depende de órgãos públicos, agora parece que está vindo aí o e-notariado, vai vir cartório digital. Saiu ontem hoje, né? A gente está estudando bastante aí o conceito blockchain e tal, mas mesmo assim vai demorar, porque, enfim, a gente luta, a gente depende de outros, né? Sim. Não é realmente você que resolve tudo. E aproveitando que você trouxe esse gancho de inovações e de regulação também, vou começar com o Delber nessa. Cara, Open Banking. Open Banking já se fala há muito tempo, agora virou Open Finance. Vocês, como ecossistemas, assim, como que você imagina que o Open Finance pode transformar esse sistema todo de distribuição de benefícios e para vocês, assim, como que isso impacta e o que vocês conseguem levar de mais benefício para o cliente com a implementação do Open Finance? Acho que a grande sacada do Open Finance é criar infraestrutura, né? É criar trilho, né? Railroads, alternativas para que você entregue o produto financeiro na mão das pessoas. Basicamente, toda a lógica de Open Finance ela se encarna em dois conceitos básicos. O primeiro eu sou o dono da minha informação e eu posso compartilhar minha informação com quem eu quiser. Então, é um comando, por favor, compartilhe minha informação com. E o segundo comando se eu tenho recurso à minha disposição, inicie um pagamento daqui para lá desse recurso que eu tenho à minha disposição. Então, é muito, assim, claro, fazendo uma redução brutal, mas, basicamente, a ideia por trás do Open Finance você tem o direito de compartilhar a sua informação ou de iniciar comandos de pagamento, né, num ecossistema com infraestruturas mais pulverizadas do que tendo que necessariamente ter uma conta bancária, para essa conta bancária ter um espelho num outro banco, que você vai ter um protocolo específico ali para a comunicação daquilo, né? E o que você percebe agora, com essa moda TechFin, o que é o TechFin? São as pessoas percebendo que elas podem usar outras plataformas para se valer da informação que ele tem e para juntar com a jornada de pagamento, né? Então, quando você vê lá, por exemplo, a Lynx tentando ofertar serviço financeiro, é isso, cara. Ela tem um casilhão de informação, de um casilhão de players que transacionam entre si, as empresas, os provedores, os suppliers, né, a rede de fornecedores, etc. E ela fala, por que não, eu não consigo iniciar aqui tanto transação de informação como transação de pagamento? Então, o Open Finance ele passa a ser, de novo, essa infraestrutura que vai linkar a interação de sujeitos com a transação de informação à transação financeira. Se você parar e pensar no que a gente faz, eu me arrisco a dizer que a gente é um viés de Open Finance dentro do ambiente de trabalho. Eu pego um sistema de folha que transaciona a informação de pagamento de alguém e permito não só que ele troque essa informação com o banco, com quem vai afetar o consórcio, com quem vai afetar o seguro, o plano de saúde, o plano odontológico, como ele inicia um comando de pagamento do salário dele. Fala, olha, na nossa plataforma tudo é consignado, né, em folha, então eu não só quero consumir esse seu consórcio, eu não só quero consumir esse plano de previdência privada, como eu quero iniciar um comando do meu salário. Eu pago com o meu salário. Então, é o típico exemplo. Você tem sujeitos transacionando, instituições financeiras, colaboradores, com um volume de informação que é relevante, que é a informação do salário, do cash-in, né? E com acesso direto a esse salário, que é um direito do colaborador. Eu quero pagar com isso, né? Então, acho que a nossa plataforma, nesse sentido, encarna bem, para dar um exemplo do potencial do Open Finance, que, no limite, juntar, no nosso caso, juntar essa jornada de cash-in com cash-out. Legal. Márcio, Open Finance também, você citou blockchain. Como que essas novas tecnologias estão impactando o negócio da Micron? O que você vê que vocês podem trazer de mais benefícios ainda? Então, eu sou um entusiasta aí do blockchain, cripto, e conheço bem esse mercado de consórcio há mais ou menos uns 20 anos. Eu acho muito difícil você trazer inovação, tudo que tinha de inovação, melhorar processo, desintermediação, foi feito nesse momento porque a gente tem um regulador, né? Então, quando você fala, por que não faz? Já me perguntaram várias vezes, por que não vai existir um consórcio através de blockchain, né? Até tiveram aí umas iniciativas. Mas, cara, quando você tem um regulador, né? Você tem um regulador, você tem que prestar conta para o regulador, ele vai ter que
te abençoar para você colocar algum tipo de inovação no que se diz respeito à descentralização, né? Tem certos segmentos que são centralizados porque eles têm uma regulação e têm uma centralização porque são necessários, né? Recentemente a gente viu aí o Senado aprovar uma MP falando a respeito de regular as cripto, NFT e tal. Mas por que eles querem fazer isso? Porque eles têm que estar do lado do que está acontecendo para evitar um risco e um problema no segmento financeiro. Então, esse tipo de inovação, cripto, blockchain, tal. Blockchain, a gente está falando de um processo, de um protocolo de segurança, que todo mundo está tentando usar faz muito tempo, né? E, na minha opinião, ainda acho que tem muita espuma e pouco chopp nesse negócio. É super importante, é um novo protocolo de segurança que está surgindo desde a época que a gente trabalha com HTTP ainda, né? Protocolo de tráfego de informação via internet, mas no meu mercado, no que se diz respeito na finanças e tal, ainda é um pouco difícil. Hoje mesmo eu estava num evento de manhã a respeito de tokenização, né? A CVM abriu lá o Sandbox, o Sandbox é uma iniciativa da CVM que definiu ali algumas startups, algumas fintechs, as empresas de investimento, para poder começar a tokenizar determinados ativos. Aí o cara fala, pô, mas vamos tokenizar o consórcio. Já tem lá, pega lá o mercado do Bitcoin, ele vende lá uns fundos sobre tokenização de consórcio e tal, não sei o quê. Mas, pessoal, quando você tem o regulador, que é o Banco Central, que é o xerifão de tudo, e você mexe com o dinheiro das pessoas, não tem como você querer descentralizar isso. Ninguém até hoje no mundo conseguiu, né? Não vai ser a gente, apesar que a gente tem que dar os parabéns para o Banco Central do Brasil, porque o Banco Central do Brasil, ele realmente, na minha opinião, ele é muito inovador, né? A prova disso é o Pix, né? Pix surgiu aí, tivemos o problema, tivemos esses problemas aí que, na verdade, a gente fala que o Brasil não é para amadores, né? Porque o problema não é com o Pix, né? O problema é as pessoas, né? É a nossa violência. Mas o Banco Central lançou o Pix e hoje substituiu o cartão de crédito faz muito tempo e já está substituindo o boleto. Então, o Banco Central está muito ligado em inovação. Ele está fomentando inovação, tanto no que diz respeito a investimento, a consórcio e tal. Mas, na minha opinião, esse tipo de cripto, NFT, blockchain, ainda a gente tem aí uma longa jornada para que isso realmente seja eficiente e tenha um custo baixo, para que seja tranquilo a gente colocar dentro da nossa operação. Boa. Rodrigo, como que você enxerga essas novas tecnologias impactando o produto da Quando Conta? Falando de Open, Pietro, ele deixa até de ser os meus dados, né, os meus dados para os nossos dados, né? Então, até a parte PJ, hoje de manhã o pessoal estava falando aqui que não está bem regulamentada no Open Finance e tal. E no condomínio pode ter muito ganho. Quando a gente abre essa cadeia de blocos ou o que seja e começa a fazer comparações, a gente vê que a vida em coletivo poderia ter benefícios muito maiores que tem hoje, né? Apesar das pessoas morarem em condomínio, fica cada um isolado, né? Cada morador isolado no seu quadrado e o próprio condomínio diferente do outro. Em termos de Open Finance, o principal ponto, assim, o mais lógico que a gente vê, e a gente está estudando bastante isso, é como cruzar perfis de consumo. Na nossa visão, grande parte das coisas chega em condomínio, né? Então, o e-commerce chega em condomínio, a pandemia foi prova real disso, iFood, deliveries, etc., chega em condomínio, as pessoas estão lá consumindo gás, água, energia. Então, como que a gente pode comparar esse perfil de consumo para adquirir benefício junto? Para ter um consumo inteligente e não ter esse negócio fragmentado. Então, para a gente é bem lógico como que compara esse perfil de condomínio que já existe e dos próximos. A gente está no mercado, que é até engraçado, e condomínio não foge, não falha e não desaparece. Ele vai estar sempre lá. O mercado é um dos únicos mercados no mundo que só cresce. Então, como que agora eu projeto esse mercado para crescer de forma inteligente? E não simplesmente eu, construtor, ir lá comprar um terreno e chutar uma taxa de condomínio, chutar um perfil de público e vai ter lá um consumo X de água, etc. Então, o Open Finance pode, com base no passado, também construir o futuro. Essa é algumas das nossas ideias lá. Pô, legal. O que eu estou entendendo aqui é que a gente vai ter cada vez mais dados e cada vez mais inteligência para criar produtos, e aqui não importa o nicho que a gente esteja falando. A gente está indo aqui para os minutos finais. Eu queria... a gente começou com uma das primeiras perguntas falando que o destino de toda fintech de nicho é crescer. E eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês veem de próximos passos, o que vocês puderem abrir aqui do futuro de cada uma dessas startups que estão aqui, dessas fintechs que estão aqui.
Eu vou começar dessa vez por você, Rodrigo, e aí depois a gente vai daqui para lá. O que você vê aqui? Pô, você, inclusive, está numa lista das 1000 startups que mais crescem no mundo. O que é para você os próximos passos de expansão? O que vocês estão vendo? Pô, o que é o futuro da Quando Conta? Boa. A gente lançou o Quando Conta, Pietro, no começo da pandemia, foi março de 2020, mais ou menos, no Brasil. E então, para a gente, foi algo bem diferente, porque os condomínios passaram a estar super lotados. Né? Todo mundo em casa, o home office virou realidade, então o uso do condomínio ficou muito intenso. Elevador, academia, salão de festas, etc., condomínio clube. Então, foi um desafio grande para a gente de lançar na pandemia, a gente definiu isso, crescemos muito com o gestor de condomínio, depois via administradora, e, por incrível que pareça, por ser first mover, a gente conseguiu abraçar rápido o Brasil e foi uma surpresa para a gente sair na lista da Growjo, ali entre as 1000 startups que mais crescem no mundo. A gente conseguiu atingir as nossas metas de crescimento que eram previstas para o final desse ano, na metade do ano passado. Então, essa pandemia, a gente sabe que é algo ruim, mas foi um combustível assim, sobrenatural no nosso negócio, tanto de uso, a pessoa está lá dentro de casa, até o home office, até hoje, né, é uma realidade agora, mas a digitalização do nosso cliente. O síndico ele tem um perfil de ser aquele senhor, aquela senhora, aquela reunião no salão de festas, na garagem, e quando bateu a pandemia, o pessoal não podia mais se reunir, né, assim como a gente está fazendo agora. Então, assembleia virtual, aplicativos, N outras coisas, um banco feito para condomínio que faz tudo online, de noite, final de semana, etc. Essa aceleração que teve no nosso mercado foi incrível. Então, a gente soube aproveitar ela, a gente validou a tese de banking, agora a gente está vendo que, por 2 motivos, o condomínio precisa de dinheiro, geralmente. Primeiro, a inadimplência. Algum condômino, independente do tamanho ou da classe social, vai deixar de pagar a cota de condomínio, aquela mensal, em algum momento da vida, uma venda no aluguel, ou, enfim, alguma dificuldade financeira. O condomínio vai precisar daquele dinheiro. Então, quando o conta antecipa a cota lá do Pietro, do 302, que não pagou, etc., o síndico pega esse recurso e cede esse crédito para o Quando Conta, com garantia real. Então, a gente começa a colateralizar isso. E para transformar tecnologicamente. 80% mais ou menos dos condomínios do Brasil são do século passado. Então, eles também estão fazendo a transformação tecnológica de placa solar, de energia, de portaria remota. Então, nossa grande missão, visto que validamos a tese de banking agora, exponencializar crédito. A gente tem uma meta agressiva de distribuir 100 milhões de crédito para condomínio nesse ano. Então, é ajudar muito síndico, muito gestor de condomínio a valorizar o patrimônio e não se incomodar mais com o vizinho inadimplente. Caraca, 100 milhões, sensacional. Márcio. Então, isso é o desafio de você crescer sem perder o nicho, mas não vai ter jeito, né? Você vai ter que abrir os olhos para o que acontece ao seu redor, né? Então, lá no Maicon, a gente tem o nosso propósito de pegar aí, inicialmente, antes de ficar pensando em abrir muito o nicho, da gente pegar uma fatia boa do mercado. A gente também tem crescido bastante. O mês passado, a gente fala aí, o Bancão Laranja cresceu 62%, e o Maicon cresceu 824%. Então, a gente vem crescendo bastante também, mas a ideia disso é que quando eu tiver uma base de clientes bem grande, obviamente, oferecer outros produtos é importante. O que a gente faz é tentar trazer um ecossistema dentro do nosso segmento para ajudar o nosso cliente. Como, por exemplo, nós lançamos recentemente o primeiro marketplace oficial chamado MyCotas. E esse marketplace foi um lugar que a gente criou para dar liquidez para o nosso cliente que compra uma cota de consórcio, ele foi contemplado e ele não quer o bem, né? Então, todo mundo fala, consórcio não é investimento, não é investimento. Cara, se vocês olharem, o cara que compra uma cota de consórcio e coloca essa cota de consórcio contemplada para vender, o cara chega a ganhar 1000% em cima. E sem risco, porque o dinheiro, o ativo está lá, o consórcio não tem risco, não é cripto, não é ações, o cara não corre risco. Então, existe um mercado muito grande, que a gente chama de mercado secundário, que é o mercado de venda de cota contemplada. Por que as pessoas compram uma cota de consórcio contemplada? Porque, né, não é todo mundo que tem acesso ao crédito, né? Então, a gente fala assim, por que o consórcio cresce? Se o juro abaixa, os bancos retraem a liberação do crédito. Por quê? Porque, meu risco aumenta, então não dá para eu querer ficar emprestando dinheiro para qualquer pessoa. Essa pessoa ela tem que ter um credit score, tem que ter todo um open finance, tem que ver a vida dessa pessoa, ver se ela é boa pagadora, chegar lá no Serasa, ver o score dela, senão eu não vou lhe emprestar dinheiro porque o meu risco é muito grande. E se o juro aumenta, que é o caso agora, que a Selic está super alta,
as pessoas fazem conta, ela fala, nossa, eu vou pagar 13% ao ano, sendo que ela chega lá no Michael, paga R$ 9,99 em 20 anos. Então ela pega e fala, bom, vou comprar uma cota de consórcio. Dela foi contemplada. Só que ela tinha o plano de comprar um consórcio. Só que ela realmente desistiu, porque ela ia comprar um apartamento, ela ia casar e desistiu. Aí o que ela faz? Eu tenho uma cota contemplada. Aí a gente criou um portal chamado MyCotas, que a pessoa, pelo aplicativo, ela clica, anuncia a cota de consórcio contemplada nesse portal e a pessoa vende e tem uma super liquidez. Como eu falei, tem casos que a gente tem aí, desde que a gente lançou recentemente, há 2 meses, a gente teve mais de 150 transações e tem pessoas que tiveram R$ 1.000, R$ 1.500% de rentabilidade. Por quê? Porque quando você vende uma cota de consórcio com ágil, você não vende com ágil em cima do que você pagou, você vende em cima do valor do crédito. Por quê? Porque não é todo mundo que ia conseguir chegar no banco e conseguir 100 mil, 200 mil, 300 mil. Então, no caso do Michael, a gente está sempre preocupado em tentar oferecer produtos para os nossos clientes, né? E para que eles consigam conseguir comprar a casa, o bem, pagando a menor taxa do Brasil. E aí, num segundo momento, a gente vai pensar em, sei lá, a MyConta, a conta digital, porque todo mês o cara está me pagando um boletim lá. Então, pô, eu sofro, né? As fintechs sofrem, porque ainda mais eu, regulado pelo Banco Central, ficando com o dinheiro das pessoas, eu tenho que ter conta nos bancos de primeira linha. Eu não posso ter conta num banco digital. Eu não posso deixar o dinheiro do consorciado num banco digital, eu tenho que deixar num bancão. E quando eu deixo o dinheiro no bancão, aí eu sofro, porque eu tenho que ir lá, as APIs, toda aquela informação a gente sofre. Então, obviamente que no futuro eu quero dar uma conta digital, eu quero me relacionar com esse cliente, mas ainda no meu ecossistema ali de produtos financeiros e consórcio. Mas no fundo, Pietro, a minha palavra final é sim, e não tem jeito, principalmente se você é B2C. Se você é B2C, você tem um CAC muito alto. E se você tem um CAC muito alto, não faz sentido eu ficar vendendo um único produto para ele. Então, eu trouxe ele por essa dor, mas eu acho que, paralelamente, eu tenho algumas outras dores que ninguém está resolvendo tão bem que eu poderia resolver. Legal. Delber. Legal. A gente, na Salary Fits, hoje atende 5 milhões de famílias, né? 5 milhões de pessoas. Só no Brasil, de crédito a ser pago, nós temos 70 bi de reais na plataforma, mais 15 bi em outros produtos. E para a gente, acho que os grandes desafios passam por 2 pilares. Assim. O primeiro deles diz respeito a essa integração que eu mencionei de levar o produto financeiro que o colaborador, que o empregado pode consumir no ambiente de trabalho para o lugar onde ele quer consumir. Então, nós estamos conversando com várias plataformas aí de e-commerce, por exemplo, para a gente colocar lá o botão de pague com salário. Né? Quero a geladeira, pago com salário de 10 vezes deduzido em folha, e estamos trabalhando para integrar o cash-in com o cash-out. Então, essa melhoria de experiência é algo que nós temos trabalhado bastante de um lado, e do outro lado é descer a régua do tamanho das empresas com as quais a gente trabalha. Né? Por anos, a gente trabalhou com empresas de 2 mil mais funcionários, até porque quem ofertava o produto consignado queria empresa de tamanho maior, mais estável, e hoje a gente conseguiu baixar essa régua para empresas de a partir de 200 funcionários. 100, 200 funcionários, a gente já consegue ofertar uma cesta de produto bacana para os colaboradores. Então, é ganhar escala nesse segmento, que é um segmento super novo, e conseguir alcançar aí o máximo possível de pequenas e médias empresas, que são, de fato, a força motriz da nossa economia, da nossa força de trabalho. Legal, sensacional. Eu queria, antes de agradecer o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa vendo, agradecer vocês, queria falar um pouquinho da Fisher. A Fisher é uma Venture Builder, acabei nem falando, nem me apresentando no começo. A gente constrói startups, então a Ata foi um exemplo que eu dei, mas a gente olhou diversos desses setores aqui para construir os nossos negócios. A gente começou focado em fintech, eu vim de mercado financeiro. Lá dentro da Fisher a gente criou a Snack, que é uma plataforma de conteúdo. Então, muito do que a gente falou aqui de dados, a gente fez um mapa recentemente dos unicórnios brasileiros. Onde estavam? Tem muita fintech. Mas se olhar os que oferecem serviços financeiros, são uma parcela gigante, de uns 70% mais ou menos, dos unicórnios brasileiros oferecem serviços financeiros, mesmo não sendo fintechs. Então, muito do que a gente falou tem lá na Snack, mas eu queria agradecer vocês, aqui, uma aula aqui em cada um dos setores, queria agradecer ao Feed pelo convite, e a todo mundo que assistiu a gente em casa e aqui presencialmente também.